no Rio Grande do Sul, a safra de trigo avança. Por lá, mais de 27% da área destinada ao plantio do cereal, Carol, já foram colhidas. E, de acordo com o levantamento semanal divulgado pela Emater Gaúcha, esse levantamento que a gente está dando, esse dado é do levantamento da Emater Gaúcha. Com relação à produtividade, tem variado entre 2.100 e 4.200 quilos por hectare em algumas regiões, refletindo o baixo índice de chuvas em algumas regiões. Quem traz mais detalhes para a gente sobre a evolução da safra de trigo e outras culturas agrícolas é o diretor técnico da Emater Gaúcha, Claudinei, deixa eu marcar para ler direitinho. Claudinei Baldissera, que está aqui com a gente. Claudinei, falei correto o nome? Falei? Falou correto. Bom dia Valteno, bom dia Carolina, a todos que nos acompanham. Satisfação estar com vocês nessa manhã de segunda-feira. E a gente, bem-vindos. E aí a gente está querendo saber a evolução do trigo, que é esse alimento, né, Carol? Tão fundamental, produz também o nosso pão, produz muita coisa o trigo, né? Então, como é que está a evolução aí da colheita? O Rio Grande do Sul ele já iniciou então a colheita da safra do trigo, né? Como referido, né, o último levantamento informativo conjuntural da Emater publicado na última quinta-feira aponta que 27% da área cultivada do trigo no Rio Grande do Sul ela está colhida, né? Um avanço que ele é bastante rápido, né? A característica da lavoura de trigo no Rio Grande do Sul, e assim como os trigos cultivados em outros estados, outras regiões do país e no mundo, eles têm uma evolução muito rápida à medida que a cultura amadurece, os grãos estão prontos para a colheita avança rapidamente se as condições climáticas assim favorecem. E a outra fração da área que é em cultivo, né, nós temos em cultivo 1.100.000 hectares no Rio Grande do Sul, né, uma estimativa que ela teve uma redução comparada à safra passada de 14,26%. Então, se comparado à safra passada, foram 1.300.000 hectares cultivados, alguma coisa a mais, essa safra é a menor sendo cultivada. Mas evolui bem, né? Uma safra que, de modo geral, ela transcorreu bem nas condições climáticas, nas condições dos tratos culturais e dos tratos fitossanitários, e é claro que algumas questões pontuais, né, com relação ao clima, tenha prejudicado alguma desenvoltura de lavoura. Mas, de modo geral, o Rio Grande do Sul encaminha a colheita de uma boa safra, com produtividades que elas têm, sim, variação, que elas estão relacionadas às questões climáticas e pontuais, volto a referir, mas também com o investimento que o agricultor dispensou na lavoura, visto que os custos de produção, acesso ao crédito, eles foram mais restritos nessa safra. E a questão do preço, né? Nós temos o preço agora que preocupa os produtores, né? Ele é um preço que está sendo praticado abaixo daquilo que praticado no ano passado, né? Quase R$ 15, R$ 14 abaixo do preço da saca no ano passado. Isso tem prejudicado um pouco a desenvoltura e preocupado os produtores nesse momento de colheita. A gente ia te perguntar justamente isso agora, Claudinei, em relação ao preço ao produtor, né? Em relação a esses custos, então, quanto que é o gasto do produtor? No início da implantação dessa safra, né, a estimativa para uma tecnologia razoável para boa, acima de R$ 3.200 por hectare, até R$ 3.500, R$ 3.800 por hectare. Fazendo um bom investimento com uma boa tecnologia, esse valor maior, né? E o produtor, ele pesa, né? Ele avalia, né? Ele bota na ponta do lápis a viabilidade, né? O risco climático também, que nesta safra apontava para um risco climático menor, embora na largada, no início da semeadura, o excesso de umidade, o excesso de chuvas atrasou um pouco a semeadura de modo geral no Rio Grande do Sul, mas a partir da estabilidade do tempo e do clima, a desenvoltura das lavouras foram boas e que permitiu também o produtor ir tomando decisões em tempo correto de fazer os tratos culturais adequadamente, de fazer os tratos culturais e fitossanitários adequadamente, o que resulta, de modo geral, como eu referi, numa safra que se encaminha para uma boa produtividade. Produtividades, claro, que aquelas mais baixas e pontuais, em torno de 2.500 quilos por hectare, mas nós temos produtividades acima de 4.000 quilos por sendo colhidos nessas primeiras colheitas
nos 27% que são dados aí como áreas já colhidas. O Claudinei, qual é a previsão? A gente aqui divulga os dados da Conab, eu não estou me lembrando de cabeça, mas qual é a previsão para a colheita desse ano e a comparação, vai ter uma redução em relação ao ano passado? Sim, tem redução, comparada à safra cultivada no Rio Grande do Sul, no ano passado a redução ela é de 14,26%. No ano passado, o Rio Grande do Sul cultivou 1.331.000 hectares e nesse ano está cultivando, segundo dados da Emater, do levantamento da Emater, 1.141.000 hectares, né? Faz o levantamento com a presença em todos os escritórios, em todos os municípios, com escritórios municipais, com uso de tecnologia da informação, mas também com a presença humana, e não está muito distante daquilo que a Conab, aquilo que o IBGE aponta nos seus últimos levantamentos. Conab e IBGE, eles apontam em torno de 154, 155 mil hectares sendo cultivados no Rio Grande do Sul. Provável que haja uma revisão, né, ou confirmação dos dados, mas os dados da Emater, né, eles apontam 1.141.000 hectares sendo cultivados nessa safra 2025. Você tem essa estimativa em toneladas, Claudinei? Sim, a previsão é de uma produtividade média de 3.261 quilos por hectare, e o trigo deve chegar a 3.721.000 toneladas no estado do Rio Grande do Sul nesta safra, né? Um aumento, se comparado à safra passada, esse é um dado bastante importante, né? Embora nós temos um pouquinho mais de 14% de área menor cultivada comparado à safra anterior, em razão de condições climáticas, de boa desenvoltura, de modo geral, nas culturas, no cultivo no Rio Grande do Sul, nós temos uma produtividade maior que a do ano passado, 17,2% a mais de produtividade estimada para esta safra, comparada à safra passada, e uma produção que praticamente fica igual, um pouquinho, um percentual acima, 0,57% acima, que ela compensa com a produtividade, então, a área menor que está sendo cultivada nesse ano. Milhões de toneladas? 3,7 milhões de toneladas, 3,72 milhões de toneladas é a estimativa para o estado do Rio Grande do Sul, a colheita na safra de 2025 com o trigo. Carol, junto Paraná e Santa Catarina, dá o quê? Uns 6 milhões, será? Por aí? É em torno disso, eu não tenho os dados exatos, né? Mas o estado do Rio Grande do Sul é o que cultiva em maior área no país, né? Mas é em torno desse volume produzido, né? Destacando, né, o estado do Rio Grande do Sul, embora o Brasil importe, né, trigo, mas do volume de exportações, o Rio Grande do Sul exporta algo mais que 70% das exportações, e nos últimos 3 anos, inclusive tem aumentado, né, o interesse do mercado internacional para exportação, para importação, então, do trigo brasileiro. E o Rio Grande do Sul tem uma participação bastante importante no mercado das exportações do trigo. Claudinei, mas a gente também importa da Argentina, né? Sim, nós temos uma relação de troca, a importação da Argentina, principalmente da Argentina, né, e que faz esse equilíbrio de entradas e saídas do grão durante o decorrer do ano, e conforme o interesse da indústria alimentícia, especialmente. Bom, de qualquer forma, a gente aguarda a evolução da colheita, né? Estamos acompanhando com muita atenção o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tem sido, né, um desafio para vocês, perdeu soja esse ano, bastante soja, e agora tem essa expectativa. Tomara que o clima ajude vocês aí na colheita do trigo, Claudinei. Obrigado por ter estado com a gente aqui no nosso Agromanhã, tá bom? Obrigado, Carolina, obrigado, Valteno, a todos que nos acompanham, e estamos sempre à disposição. Forte abraço e uma ótima semana a todos. Uma ótima semana para vocês. Obrigada, pra gente.